com o amor. Em tempos de guerra, o amor cura feridas, mas não vence em batalhas. Batalhas se vence lutando. E é isso que eu vejo através da minha janela, onde o J eu uso pra dizer: já chega! Minha trajetória na arte vem muito de família, uma herança familiar. Minha mãe e meu pai dançavam e meus irmãos dançavam na década de 90. Muitas danças que tinham na época, eles iam muito para as festas que tinha em quermesse, balada e tal. E eles dançavam umas danças, umas músicas de flash house, passinhos marcados nos bailes quando eles iam. E eu cresci vendo isso, né? E aquilo foi me incentivando de alguma forma de querer aprender, de querer olhar e falar: nossa, que legal, mas como é que seria se eu fizesse também? E eu sempre tive essa gana. E depois de um bom tempo, eu descobri uns DVD do Michael Jackson, dos quais eu colocava na minha casa e começava a dançar imitando ele. Isso por volta de 2011, assim, que foi quando eu comecei a me colocar para querer dançar mesmo, me mexer, que isso foi me atraindo muito. Tinha uma galera no mesmo período que dançava em frente à minha casa, que a gente se encontrava para poder dançar. Uma galera fazia mortal, uns dançavam breaking e tal. E depois de um tempo comecei a dançar na escola, isso por volta de 2014, conheci uma galera lá. E além de dançar na escola, eu tinha contato com o Soja Sanã. E no Soja Sanã eu conheci mais pessoas que dançavam. Logo eu conheci uma menina chamada Stephanie, que inclusive ela faz parte do meu grupo também, do T2 Java Crew. E ela me convidou para fazer uma aula aqui, né, que ia acontecer aos sábados, com a arte educadora Natália Glitz. E a partir daí, não parei mais. O meu irmão sempre me influenciou muito em vários campos da arte, tanto na música, quanto no desenho, na dança. Inclusive minha família tem vários artistas, né? Alguns compõem, outros são dançarinos, mas a grande maioria, tipo, só tinha isso como hobby, assim, ninguém quis seguir o lado profissional da arte, né? E aí eu quis e até hoje tô tentando, assim. Meu pai praticamente era pagodeiro, aonde ele ia, eu ia, até mesmo pequenininho, aquela raiz do samba já estava em mim, e eu comecei a descobrir que eu tenho, sabe, esse dom na música. Porque eu olhei meu pai e falei assim: é isso que eu quero pra minha vida. Eu ainda morava em Minas Gerais, morei 7 anos em Minas Gerais. E eu sempre gostei muito de dançar. E eu lembro que quando eu comecei, quando eu vi que eu gostava disso, eu pegava o DVD da Xuxa e ficava copiando as coreografias. E aí, vendo isso, meu tio me colocou pra fazer aula de ballet jazz. E foi horrível. Porque as meninas lá eram diferentes de mim, tanto com padrão, assim, elas tinham mais dinheiro, tanto físico, que eram todas branquinhas, do cabelinho liso e tal. E aí eu entrei em uma guerra comigo mesma. Logo quando eu vim pra São Paulo, tava abrindo a fábrica de cultura. E aí eu me matriculei pra fazer uma tal de danças urbanas, que eu não sabia o que era. E a partir daí eu vi que a dança era o que eu realmente queria fazer, me apaixonei e hoje eu tenho isso como profissão. Em 2016, eu estava procurando cursos de dança para fazer, porque eu sempre gostei de dançar e sempre me interessei pela área. E aí eu descobri a fábrica de cultura através da minha amiga, Victoria. Aí eu fiz aula de breaking com o Vinícius, aí depois entrei no locking com o Iva, aí eu conheci o pessoal do T2, fui me aproximando, fui criando laços, até que eu virei parte do coletivo. Já faz uns 3 anos que eu tô aí nessa trajetória e pretendo ficar bastante tempo, tanto que eu puder da minha vida, né? Porque é isso que eu quero fazer na minha vida. De 13 para 14 anos eu comecei a fazer aula na fábrica. E aí eu fazia mais com as crianças, então nunca foi nada muito sério, era só dançar porque era para comer tempo do meu dia. E aí depois, quando eu fui pro período da tarde, que eram pessoas mais centradas e que sabiam que queriam seguir com isso, eu comecei a ver a dança de um jeito diferente, porque eu sempre fui incentivada a estudar. E a estudar, tanto que meu sonho era ser arquiteta. Depois que eu comecei a ver a dança, que ela podia ser uma profissão, além de só comer tempo do meu dia, da minha vida, mudou muita coisa na minha cabeça. E aí eu comecei a querer estudar mais isso. Eu fiz a ETEC de artes, estou fazendo a ETEC de artes, de dança. Fui atrás de entrar em outros projetos. A ETEC para mim no começo foi meio difícil, porque eu comecei a fazer aula lá, eu estava com depressão.
Então, para mim era muito difícil ir até lá e ficar estudando, porque era só mais uma escola que eu já não aguentava mais. Mas depois, com o tempo, quando eu fui melhorando, foi ficando mais legal e é bom aprender as coisas lá. Tirando o fato que a maior parte das pessoas que estão lá, elas são do balé contemporâneo, um povo meio elitizado em algumas áreas. Foi complicado para conseguir o convívio com essas pessoas sem causar o tipo de discussão de tipo, o que a dança urbana vai trazer de novo, a dança urbana é só reprodução, então foi meio difícil. Mas depois, com o tempo, cada um foi aceitando o seu e deu tudo certo. Mas eu sempre fui muito ligada à arte, tanto quando eu era criança eu sempre gostei de desenhar e todas as profissões que eu já me imaginei exercendo sempre era alguma coisa envolvida à arte, porque é algo muito libertador, eu não quero ter que me prender a trabalhar num escritório ou atrás de uma mesa e a arte proporciona muita coisa, né? E a arte serve para salvar as pessoas também. Sempre vi muitos videoclipe, né? De Ciara, Beyoncé, então eu queria ser elas, né? Olha, sempre foi bem difícil pra mim porque eu nunca tive apoio pra isso, tipo apoio familiar, então sempre foi muito difícil me locomover porque eu precisava do cash e da autorização pra sair de casa, que eu fiz 18 aninhos agora, então até antes os papais mandavam. E aí eu fiz fábrica de cultura lá na Brasilândia, que é onde eu moro, até 2017, que foi até o ano que teve professor de danças urbanas, e aí em 2017 eu procurei outros lugares, que foi quando eu vim pra cá, foi quando eu vim fazer aula com o Ivo, que era um pouco mais intensivo, né? E a partir daí eu comecei a me envolver mais ainda com a dança. E aí comecei a dar aula para criança, aulão aberto assim, com vários professores, participar de projetos de batalha, participar de batalha também, que era muito difícil para mim, porque eu sou muito tímida. Participar de cypher, de coletivo, que foi quando eu entrei pro do Java Crew. E até agora estou nesse meio aí da produção da minha própria dança. Hoje em dia eu agradeço muito a Fábrica de Cultura, ao Ivo, ao Vinícius, por ter me mudado como pessoa e hoje em dia eu sou uma pessoa melhor através da arte. Eu sempre levo a seguinte frase para mim mesmo, que eu não sou um artista por opção. No comecinho foi por uma curiosidade, mas depois eu fui ver, já tentei largar assim, mas não sai de mim. Então se eu vejo um papel, uma caneta, ou é uma poesia que eu faço, é um desenho que eu faço, se eu não estou fazendo um desenho, né, enfim, e aí eu começo a fazer beatbox do nada, eu começo a batucar no corpo quando eu tô, tipo, muito pensativo. Quando eu comecei a trabalhar, tava no telemarketing, e aí aquilo foi me consumindo e eu fui parando de dançar e trabalhando muito no telemarketing. E aí ficou tipo muito pesado. E eu tentei voltar a dançar, mas só que a dança não estava conseguindo suprir todas as minhas necessidades. Eu cheguei em casa, deitei e aí meu corpo começou a tremer muito. E aí quando eu fui tentar puxar a coberta para poder cobrir o ombro, eu não estava conseguindo mexer meu corpo. Só do pescoço para cima, que era alguma coisa assim e tal. E a primeira coisa que me veio à mente não foi tipo, não tô conseguindo levantar o braço, não tô conseguindo mexer a perna. Foi tipo, mano, eu não vou mais dançar. Foi a frase, assim, não vou mais dançar, repeti tipo umas 3 vezes e aí eu comecei a chorar. E aí eu fiquei no hospital e tal, enfim, e aí passou um tempo e aí, conforme foi passando todo esse tempo, foi quando eu vim pra cá e tal, e aí eu tô nessa sede. Acho que foi mais ou menos em 2015, que foi onde eu coloquei mesmo na minha cabeça que eu queria dançar. E aí eu tive a oportunidade de tirar meu DRT, poder fazer outros trampos com arte, assim e tal. E aí eu sigo nessa vibe. Eu me afastei quando eu fiquei grávida. O pai do meu filho eu conheci dançando e eu achei que as coisas não iriam mudar. Só que durante a gravidez, acredito que eu tive uma mini depressão, um início de depressão. E aí eu me afastei da arte, me afastei da minha família, me afastei das minhas amigas. Os meus 9 meses de gestação eu fiquei presa num quarto preto. E depois que eu tive meu filho, que eu acho que passou isso, que o hormônio deu aquela amenizada, deu aquela melhorada, eu percebi que eu tava ficando doente por não estar dançando. E aí eu voltei, e eu percebi que eu voltei com mais gás do que eu tinha antes. Eu tenho relação com o uso de drogas, né? Falo abertamente sobre isso. E o fato de eu estar naquele bairro me deu um contato maior
com essa vida. Tipo, eu penso em fazer algo em prol da comunidade, só que eu não sei de onde que eu vou tirar forças para isso. Eu comecei a desenvolver esses problemas psicológicos, tá ligado? Tipo, crise de ansiedade, transtorno do pânico. Eu tive essas questões e aí eu falei assim, puta, eu tenho que desfocar. Eu preciso achar uma forma de me entender como pessoa nesse mundo muito louco. E aí eu comecei a praticar, a dançar. Eu acho que a dança seria a minha pergunta para tu, Giz, porque acredito que tenha sido ela que tenha me motivado a continuar vivendo. Às vezes a gente tem uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, tipo, julgando, falando que você não pode, você não consegue, alguma assim, mas é mais fácil você crer em você mesmo e falar eu posso, do que depender do que as pessoas acham. Eu sempre quis falar, eu vou correr atrás, eu vou conseguir. Então acho que para essas pessoas que desistiram aí, acho que é melhor a gente procurar outros meios. Se a gente não consegue de uma posição, a gente consegue em outra. Nós somos moradores da periferia. Logo, chega uma época que vem uma cobrança de que você atingiu tal idade, você tem que trabalhar. E aí, nesse mesmo período que você chega nessa idade, você está fazendo uma coisa que você gosta e que não está te gerando um capital, vem uma cobrança. E aí, você vai fazer isso daí até quando? Porque você tem que trabalhar. E a seriedade com a qual eu trato aquilo que eu faço faz com que meus familiares, meus pais, meus irmãos comecem a me respeitar muito mais do que se em algum momento eu recebo algum cachê de algum trabalho, seja ele qual for, tanto da dança ou algum trabalho comum, que tem um respeito, sabe, de olhar assim e falar, poxa, meu filho está se dedicando mesmo, pô, meu filho fala sobre as coisas que ele está fazendo, ele tem a preocupação, não só na questão de estar sempre treinando, fazendo aulas, mas na questão também de o quanto isso está sendo transformador para mim e o quanto eu posso fazer disso transformador para minha família ao mesmo tempo, sabe? De poder olhar e de fazer um parâmetro de meu pai ser pedreiro, morador da periferia, e ter uma seriedade com o trabalho dele, da qual aquilo me inspira a fazer o que eu faço com uma mesma seriedade. De falar, se uma pessoa pode ser médica e ela leva uma seriedade para ser médica, por que eu não posso ter a mesma seriedade para tratar da minha dança também? Eu lembro quando eu tirei um dos documentos assim que é importante para todo artista tirar, que foi o DRT, e aí eu estava organizando a papelada em casa e meu pai pegou um papel e começou a ler. E aí ele olhou para mim e falou assim, nossa, isso aqui é sério mesmo que você está fazendo, sabe? E aquilo foi muito transformador para mim, assim, até para mim olhar para as coisas que eu faço, para os coletivos que eu participo e de dar mais motivação de querer cuidar daquilo que eu estou fazendo. Então foi um processo muito natural. Meu pai, ele é cantor, por mais que ele não esteja nem um pouco presente na minha vida, ele é cantor, então ele sempre teve esse lado artístico aceso nele. Então quando eu resolvi que eu queria ser dançarina, foi a maior felicidade da vida dele. Ele sai contando pra todo mundo, não liga pra perguntar se eu tô bem, mas conta pra todo mundo que eu sou dançarina. E a minha mãe, ela sempre me apoiou em qualquer coisa que eu queira fazer, ela me apoia desde que eu estude. Ela é a pessoa que tá em todos os eventos, todo lugar que eu danço, o grupo que o T2 Java criou, todo mundo sempre teve um carinho muito grande por ela, porque ela tava em tudo. Quando a gente fala que vai ser, eu quero ser dançarino, eu quero ser artista, a mãe deve ficar meio preocupada, né? Ela ficou muito preocupada, porque não é uma coisa fácil, não é fácil trabalhar com arte, viver de arte, principalmente quem não tem dinheiro, né? Vive onde a gente vive. Mas, tipo, ela sempre apoiou, sempre estava lá, em todas as apresentações ela estava. Quando eu faço algumas fotos, quando eu vou editar, ela vai lá, fica do meu lado e fica falando o que ela acha, e sempre me ajudou, e ela fica o tempo inteiro martelando lá, não, porque a gente vai conseguir, a gente vai pagar um curso, vamos estudar para você poder passar na ETEC para poder fazer um curso. E o meu pai também, até que meio distante, mas ele sempre estava lá, ele sempre se orgulhou muito de que as filhas dele também iam ser artistas que nem ele, né? Ai, obrigada. Minha mãe e meu pai, que eram muito preconceituosos, que falavam que dança não é profissão. Hoje em dia eles veem de um modo diferente, até porque acho que eu também evoluí com essa questão da dança. E hoje em dia eu sinto que eu tenho mais apoio. Tipo, que nem eu tô dando aula e minha mãe fala, você precisa de condução pra ir, tá da hora e tal. Tipo, eu creio que agora eles acreditam mais no meu trampo, porque antigamente não era assim, era mais difícil.
Antes de eu querer trabalhar com dança, eu não falava pra minha mãe algo que eu queria fazer. Tipo, eu pensava em coisas que eu queria fazer, mas era ser veterinária, ser médica. Tipo, era que aquele padrão sempre que é o padrão, né? Mas depois que eu comecei a dançar, depois de um tempo eu não conseguia me ver em nenhuma profissão. Então aí eu cheguei e falei pra minha mãe que tô começando a trabalhar com isso agora, quero seguir, quero tentar. E minha mãe, meu pai, minha família inteira, nunca tive problema. Apoio eu tive. Tive e tenho até hoje. Graças a Deus, meus pais não foram aqueles pais que me restringiram de tudo. E eu sou muito grata por isso, assim, por eles terem confiado em mim, no meu sonho, acreditado em mim. Porque nem todos os pais, nem toda a família consegue entender o rolê todo da arte e sabe que é difícil, querendo ou não, trampar com isso. Então, tipo, é um puta privilégio, tipo, ter os pais que me apoiam, tá ligado? Tipo, que falam, não, acredita em mim e fala, vai lá e faz, eu te ajudo. Eu vou acreditar em você, eu seguro as pontas se for preciso, vai lá e faz. Eu fazia muito o que eu gostava, que era a parte do desenho ali, eu faço design atualmente. E seguia com a dança, né? Então minha família nunca teve, assim, não apoiou, falou, não, você não deve fazer. Eu sempre fazia o outro lado, que é o lado que eles gostavam, né? Que é a parte mais chatinha da vida, que é, tá, você tem que fazer faculdade, tem que arrumar um carro, uma família, casa. Meio que consegui unir os dois, assim. Já sou preto, tá ligado? E sou pobre. Então é muito difícil a gente ter um apoio assim, tá ligado? Tipo, você quer dançar? Pô, vai lá. Bate palma e vai estar na torcida pra você conseguir, tá ligado? O bagulho é assim, ou você trabalha ou você trabalha. Se você tiver um tempinho, você estuda. Eu comecei a enxergar o mundo através da arte. E eu tô fazendo tudo que eu faço através da arte. Então é uma coisa muito... Uma coisa que me aflige, que me machuca quando a pessoa fala, mano, e aí, quando você vai começar a trabalhar? E aí, quando você vai começar a estudar? Sendo que eu já tô fazendo tudo isso, sabe? É um desenvolvimento meu, que eu tô enxergando e aí eu tô tentando fazer com que as pessoas enxerguem da mesma forma. Mas se não conseguir, pelo menos respeita, né, mano? É o mínimo. Cobram tanto, mas não conseguem ter, saca? Lá naquele tempo era difícil de verdade. Imagina hoje, você não tem informação suficiente, segundo os seus colegas de trabalho, você não tem tempo de dança suficiente, não tem bagagem suficiente, segundo eles. Fora outras questões que tem, questões documentais, sabe? Burocracia, que é tipo você ter que tirar um documento para poder ser empregado por algumas instituições, entende? Mas aí o que importa? Você ter dinheiro ou você ser feliz fazendo o que você gosta? É isso. Somos apenas dois. Cada vez pode até ser comprado com R$1 a mais, mas eu não me vendo. A importância da dança era para mim se divertir. Depois fazer aula para aprender, querer buscar mais, se divertindo junto com a mesma ideia que eu tinha antes. E hoje eu me coloco, acho que no lugar de protagonista, acho que uma missão, assim. Não sei se é algo muito complexo de falar, mas a partir da arte que eu faço, de tentar incentivar pessoas não a quererem, de certa forma, serem dançarinas também ou dançarinas, mas a partir do que eu faço, como eu posso atingir aquela pessoa, seja para poder trocar uma ideia, para poder criar um laço de amizade, de poder trocar com a pessoa também para ver o que ela tem para poder me ensinar e assim estabelecer essa troca. Eu acho que eu sou uma pessoa muito esforçada, tenho 28 anos e ainda assim eu consigo trabalhar, estudar, dançar. Eu acredito que eu sou uma pessoa muito forte, né? Eu sou muito esforçada, sempre fui. Quando eu quero fazer uma coisa, eu vou e foco. Até com fotografia, como eu não tenho grana para pagar um bagulho, meus amigos sabem que eu sou muito focada em estudos, bagulho por conta própria, sempre fui assim. A arte ajuda muita gente, né? Tanto pessoas que têm problema psicológico ou quem mora na quebrada mesmo assim. E é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com arte para ajudar as pessoas. Às vezes a gente acha que ser nós mesmos acaba sendo um peso, porque hoje em dia as pessoas
copiam uma outra, né? Para você ser um protagonista da sua própria vida, você precisa se dedicar, você precisa se esforçar. Então eu acho que eu sou alegre, sou eu, sabe? É um jeito, porque às vezes muitas pessoas olham pra mim e falam que, nossa, como que você tem essa felicidade, esse ânimo, nossa, se você precisar de que você cante, você canta, se precisar que você toca, se precisar que você faça alguma coisa, você faz. Eu acho que, aproveitando a oportunidade de você fazer, porque tudo que cai na minha mão, eu quero fazer. Então esse sou eu, sabe? Porque se precisar de fazer alguma coisa, eu faço. Acredito em tudo que eu faço. E se eu vou fazer, eu vou fazer. E eu acredito que, como protagonista da minha vida, eu sou eu. Eu sou uma pessoa forte o suficiente para aguentar os meus trampos e as minhas ideias e acreditar no meu trampo e nas minhas ideias. Porque se eu mesma não acreditar, quem vai acreditar, né? Tudo bem que conforme o tempo vai passando, a gente vai mudando de opinião, a gente vai amadurecendo e vai criando outros pensamentos. Talvez, mais pra frente, não seja exatamente o meu objetivo de hoje, não seja o do futuro. Porém, atualmente, eu me sinto bem realizada com todas as conquistas que eu ando fazendo e bem feliz, porque eu acho que isso que importa, a gente ser feliz com a gente mesmo. Sempre estou correndo atrás do que eu almejo, do que eu quero, dos meus sonhos. Senão eu não estaria dançando até hoje. Eu tenho também muita esperança, então eu nunca deixei nada morrer. Se as coisas acontecem bem, é porque foi minha responsabilidade. Mas se as coisas acontecem mal também, foi minha responsabilidade, entendeu? Eu gosto de ser responsável por tudo que eu faço. Eu acho que eu faria as pessoas serem mais reflexivas, assim, tipo, não que eu chegaria nelas e mudaria, tipo assim, você tem que ser assim, você tem que ser assim, mas acho que eu colocaria uma sementinha, assim, pra cada um, tipo, só refletir mais, sabe? Tipo, faz uma coisa, pô, mas por que eu tô fazendo isso, sabe? Tipo, se perguntar mais, assim, porque eu acho que as pessoas são muito diretas, assim, elas nem pensam antes, sabe, de fazer. Infelizmente, eles não sentem pena de mim, nem de você. Empoderamento, educação, estatística. É isso mesmo? Lamentável viver assim. Infelizmente, eles não sentem pena de mim, nem de você. Me resta a última letra da janela. Com ela, para escrever amor, pois o amor precisamos nos unir. O amor se propaga, precisamos compartilhar. O amor salva, então temos que amar. Mas queria eu que pudesse resolver todas essas questões com amor. Através da minha janela, literalmente eu vejo o muro do meu vizinho, né? E vendo do muro dele parece uma coisa clichê de você olhar e é a primeira coisa que você vê. Mas na direção do muro do meu vizinho é o caminho que eu me direciono para vir para cá todos os dias, durante esses 5 anos dos quais eu estou aqui. E dentro desse caminho da minha janela, eu percebo que todo nesse trajeto, durante todos esses anos, eu percebo muitas pessoas andando na rua, indo para os seus compromissos, seja mercado, hospital levando o seu filho, uma galera indo para a escola, uma galera indo trabalhar, movimento do trânsito nas ruas. Vejo pessoas, moradores de rua também, passando necessidade. E daí às vezes me pego numa reflexão como seria eu, né, estar ali no lugar dele, passando aquela situação toda. E ao mesmo tempo perceber um privilégio que eu tenho de poder vir para cá, para a Fábrica de Cultura, para fazer o que eu gosto, né? E de ter essa troca, como seria eu estar lá naquele lugar e como essa pessoa que está lá se sentiria fazendo o que eu faço. Penso muito nisso. Eu moro na mesma casa desde sempre e eu sempre fui muito amiga de todo mundo, muito molecona, então eu sempre brincava na rua com os meninos, mais com os meninos do que com as meninas. E quando eu abro a minha janela, literalmente a janela do meu quarto, ela abre e tem uma biqueira na janela. E tipo, ao mesmo tempo que tem uma biqueira, tem várias outras janelas de pessoas que eu conheço e que eu via de um jeito diferente, porque era uma criança inocente que pulava corda comigo na rua. E agora eu vejo lá procurando pino.
E, tipo, a arte, pra mim, foi o que me tirou disso, porque eu podia estar que nem eles agora. É bem pouco provável, porque eu sempre tive uma cabeça muito firme. De, tipo, eu sei que eu não quero isso e eu não vou atrás disso. E eu sempre tive uma família muito firme nisso. Mas podia acontecer, e o fato de eu estar na dança, de, tipo, eu ocupar a minha cabeça com isso, não abriu a porta pra entrar outras coisas. Então, não sei, eu vejo da minha janela um mundo que, pra mim, eu já tive muita esperança que podia dar certo, mas agora eu já não sei mais. Eu vejo muita discriminação, muita tristeza, muita gente que eu conhecia que se perdeu aí, e crianças que eu brincava na rua e hoje em dia tá envolvido com droga. E eu acho isso muito triste, porque graças à arte eu não caí nisso, né? Mas muita gente que eu conheci, muitos amigos meus, acabaram nessa, e por isso eu gosto de ver o lugar que a gente vive pra tentar imaginar que é um lugar bom. Então, tipo, é a sua casa, mano, você tem que se sentir bem no lugar onde você mora, né? Mas eu vejo muita discriminação, muita pobreza, muita gente passando necessidade. Eu vejo morros, matos, pensando por outro lado também preconceitos, machismo. Gente usando muita coisa, tem hora que você tá na sala, é bem capaz de você ficar louco de tabela. Bastante gente levantando cedo para poder correr atrás do seu também. E pessoas atrapalhando essas pessoas que estão indo atrás do seu. Faz um tempinho, mas minha mãe tinha me contado uma coisa que aconteceu, e aí quando eu tava, tipo, tomando uma ducha assim, de noite, sabe quando você escuta um socorro, socorro, escuta barulho de porta e tal, e aí aquilo ficou na minha cabeça por tempos, e aí isso também ajuda a construir o artista que eu sou, sabe? Eu vejo muita individualidade, eu acho. Eu acho que a periferia, apesar de ser um lugar muito unido, eu acho que eles são unidos em momentos bons, festivos. Eu acho que quando entra algum problema, alguma coisa, cada um se fecha no seu canto e se torna muito individual. E quando entra problemas, as pessoas nunca querem ajudar o próximo, às vezes nem porque elas não querem, mas com medo desse problema acabar atravessando elas também. E eu vejo muitos crimes, muitos jovens correndo da polícia na minha rua, vejo pessoas na frente da minha casa fumando, usando droga. Virou uma coisa bem normal e cotidiana e que as pessoas já levam como uma característica da periferia. Mas eu acho que se tivesse mais coisas culturais, mais arte dentro da periferia, talvez os jovens não recorreriam a esse tipo de coisa. Primeiramente, tem um muro gigante. Tem um muro gigante. E esse muro foi construído para tampar o que tem fora, né? Que era na porta da minha casa, tem os meninos usando droga. Direto os meninos, antes era um murinho mais baixo. Já rolou muito de polícia entrar na minha casa para ver se achava alguma coisa. Até às vezes os caras jogavam os bagulho dele lá pra fugir, sabe? Tipo, lá na minha quebrada é muito perigoso, assim, acho que falta arte lá. Lógico, tem o pessoal que tá sempre ajudando a comunidade, sempre ajudando as crianças. Tem uma pessoa em específica que ele incentiva as crianças com futebol. Tipo, isso é uma coisa que eu quero fazer pra minha comunidade, sabe? Tipo, eu quero, com a arte, com a dança, eu pretendo trazer alguma coisa pra lá. Mas em contraponto tem a fábrica aqui, tem outros lugares que ajudam essas crianças a tentarem não ir pro caminho mais convencional, que é o que a sociedade quer, né? Que o pessoal da periferia sejam aqueles... Sim, exatamente. Existe muito mais arte do que fora, sabe? E muita coisa, tipo, a gente tem um ouro aqui dentro que não é valorizado. Então eu acredito que se tivesse mais acesso a documentário, a espaços culturais, ia ser muito louco. E aí a gente ia ter uma força,
sabe? Uma força gigantesca, assim. Porque eu acho que a arte é isso, né, mano? A arte traz conhecimento. A gente pode ser a minoria, né, que a gente sabe que é a maioria, mas as pessoas que colocam a boca mesmo no trombone pra falar é a minoria, mas aos pouquinhos a gente consegue chegar lá e, transformar isso aqui. Aí, mais um! E... Aí, toma! Esse tipo de material, assim, que o Janela propõe, que, tipo, alguns espaços ainda propõem pra gente, pra poder falar, tipo, abertamente, assim. E no momento que a gente tá político, tipo, quem fala demais, às vezes, acaba tendo um outro lado, sabe? Mas a gente não pode deixar de falar, não pode deixar de dizer o que acontece nos lugares, entendeu? Que, tipo, pessoas morrem mesmo, que, tipo, pessoas estão sofrendo de várias paradas e a gente tem que alertar isso sempre, constantemente, não deixar isso morrer, sabe? De certa forma, tudo que acontece no meu bairro afeta o meu estado, assim. E conforme eu mudo de estado, isso influencia na minha arte, assim, como eu me expresso. Então, se, por exemplo, se acontece algo agravante no meu bairro, isso, de certa forma, traz uma consequência pro meu lado artístico. Todas as pessoas olham na janela de uma forma diferente, mas sempre elas vão ver árvores, sempre elas vão ver casas, sempre elas vão ver pessoas, sempre elas vão ver céu, sempre elas vão ver animais voando no céu. Só que o que eu vejo é diferente, porque o que eu enxergo é o que toda vez que eu vou olhar tem uma diferença. Quando eu olho na minha janela foi que me refletiu a fazer uma música, foi a paisagem bipolar. À noite me deito, acordo olhando pro céu, este lugar, paisagem bipolar. À noite me deito, acordo olhando pro céu, este lugar, paisagem bipolar. A gente tá, eu acho que num tempo assim, em que as pessoas agora estão colocando pra fora todas as doenças psicológicas possíveis. Não é que elas estão existindo agora, elas sempre existiram. Só que antes a galera não podia falar, né? E hoje a galera tá tendo essa força de falar dessas doenças e as pessoas julgam isso como frescura, enfim. Então eu acho que através da minha janela eu vejo muita falta de empatia. Só que ao mesmo tempo tem a galera que tá junto nessa, que tá com toda a força, que tá lutando pra isso, pra que as coisas mudem. E eu acho que seria importante que a gente desse mais voz pra essa galera que tá lutando contra isso. Se eu pudesse, mudaria a violência, mudaria os abusos, tiroteios, mudaria a morte de filhos novos, crianças, né, que morrem, que mães perdem filhos novos, filhos perdem mães tão cedo. Eu acho que mudaria isso, porque toda vez que eu olho para a janela e falo, por quê? Por que de tanta violência, sabendo que a gente podemos construir um mundo melhor? Se por acaso a relatividade me perseguir, pretendo correr, amar ou fugir. O princípio das coisas se dão no fim, tendo esse círculo vicioso. Não faço parte da minha casa, minha vida, mas sustento o meu vício e a minha droga. Relativo, real, ativo, do meu substantivo. Real que compra, abastece e mantém essa máscara de escuridão. Ativo, a parte do cérebro que me mantém vivo. É difícil viver nesse mundo de cacofonia. E na dança da vida fica cada vez mais difícil de encontrar sintonia. Sabe o que é mais foda de tudo isso? É que o que você entende desse texto, dessas palavras, do que quer que seja, eu não me responsabilizo.